Shalom, shalom, graça e paz, alunos abençoados do Instituto Cetos, em especial os alunos do curso médio avançado em teologia. Tudo bem com vocês? Mais uma vez eu, pastor Adenilson Silva, passando por aqui para dar continuidade na nossa matéria da doutrina sistemática do Espírito Santo, mais conhecido como paracletologia, ok? Então, na aula de hoje, irei fazer a aplicação desses dois grandes temas de grande relevância, que é os nomes dados ao Espírito Santo, ou nomes atribuídos ao Espírito Santo. O segundo tópico, o segundo tema que eu irei aplicar hoje é os 7 símbolos do Espírito Santo. Então já pega aí a sua Bíblia, papel e caneta, iremos navegar dentro dessa fonte do conhecimento que é a inerrante palavra do bom mestre, ok? Então, dando continuidade na matéria de hoje, paracletologia, doutrina sistemática do Espírito Santo, ok? Nomes do Espírito Santo, ou nomes atribuídos ao Espírito Santo. Os nomes do Espírito Santo nos revelam coisas a respeito de quem ele é. Então, os nomes do Espírito Santo nos revelam muita coisa a respeito de quem ele é. Embora o nome Espírito Santo, memoriza bem esse nome, né? Ou essa palavra Espírito Santo, não ocorra no Antigo Testamento, vários títulos equivalentes são usados. Os principais nomes do Espírito Santo são. Ok, então o nome Espírito Santo ou a expressão Espírito Santo, se lemos a Bíblia de Gênesis até Malaquias, você nunca vai encontrar esse termo mencionado, Espírito Santo. É bem lembrado que lá vai aparecer Espírito de Deus, Espírito do Senhor, ou até mesmo a palavra Espírito, mas nunca o nome Espírito Santo. Então vamos ver aqui alguns nomes acoplados ou atribuídos ao Espírito Santo à luz da Bíblia. Nós temos aqui na letra A, primeiro nome aqui atribuído ao Espírito Santo, mais conhecido como Espírito de Deus. Esse nome aqui, ou esse termo, já vai estar no primeiro livro da Bíblia, Sefer Bereshit, ou livro de Gênesis, capítulo 1, verso 2, vai estar lá como Espírito de Deus. No hebraico vai estar Ruach Ha-Yavé. Ruach quer dizer espírito, Ra, de, Yavé, Deus. Então, Espírito de Deus. Gênesis, capítulo de número 1, e verso de número 2. Ou conforme consta nas Bíblias em português, nós temos a expressão Espírito do Senhor, Ruach Ha-Adonai, Espírito do Senhor. Outro termo intercalado aqui, a palavra Yavé, é o mesmo que Yud-He-Vav-He, né? É o mesmo que o Eterno, que significa aquele que é, o que faz existir. O título Senhor dos Exércitos é mais bem traduzido como aquele que cria as hostes, tanto as hostes celestiais, as estrelas, os anjos, quanto as hostes do povo de Deus. Afinal, o que é hostes? Essa palavra, ou essa expressão hostes, vem do grego. Quando falamos em hostes, falamos em um grande exército, grandes números de seres angelicais. Tanto existem seres do bem, quanto seres do mal. Então, uma vez que quer mencionar aqui um grupo ou números, ao invés de usar a expressão legião, que a legião ela é equivalente a 6.000 soldados, é mencionado para também traduzir para 6.000 espíritos ou 6.000 demônios. Porém, aqui nós temos a expressão hostes, do grego, que quer dizer um exército, né? Um número incontáveis de pessoas, de estrelas, de povos. Deu para entender o que é hostes? Pois bem, voltando dentro da conexão a qual nós estamos mencionando acerca do Espírito Santo, vamos ver outros nomes atribuídos ao Espírito Santo à luz da Bíblia.
Então nós temos aqui o termo Espírito de Yahvé, estava ativo na criação, conforme revela em Gênesis 1 verso 2, que diz: e o Espírito do Senhor, ou Espírito de Deus, pairava, movia ou preservava sobre a face das águas, ok? Com referência ao Espírito de Deus. Também nós temos outra vertente aqui, né? Outra variante do termo Espírito de Yahvé, que é Ruach Ha-Elohim, quer dizer Espírito de Deus. Então, já na Antiga Aliança, vamos nos deparar com títulos voltados para a pessoa do Espírito Santo, ok? Também nós temos aqui na letra B outro termo ou outra menção baseada dentro do Espírito Santo. Vai aparecer como Espírito de Cristo. Lembrando que é o mesmo Espírito, porém é em formas narradas diferentes. Espírito de Cristo. Com esse título é acentuada a união do Espírito Santo com Cristo. Então já pegou aí a sua Bíblia, papel e caneta? Então vamos navegar comigo dentro dessa primeira referência aqui, né? Espírito de Deus está lá em Gênesis capítulo 1, verso 2, e Espírito de Cristo, dando já seguimento aqui em Romanos capítulo 8, versículo número 9, João capítulo 14, verso 16 ao verso 18. Já dentro dessa segunda referência, Romanos capítulo de número 8, verso 9, vamos ver o que vai falar lá acerca do Espírito de Cristo. Diz dessa forma: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Que Espírito é esse que Paulo está mencionando aqui? É o próprio Espírito Santo, é o próprio Espírito de Deus, que é o mesmo Espírito de Cristo. Deu para entender? Então vamos avançando. Outros termos ou outras referências dentro do Espírito Santo, nós temos aqui outro título mencionado, Romanos capítulo 8, verso 2, Efésios capítulo 2, verso 1 e 2 Coríntios 5, 17. Nós temos aqui outro título que é o Espírito de Vida, também apontado para o Espírito Santo. Vamos ver se é verdade? Romanos capítulo de número 8, versículo de número 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então, estamos falando de Espírito de vida, apontando para o Espírito Santo. Efésios capítulo de número 2, verso de número 1. Vamos dar seguimento para que nós possamos entender e compreender. E vos vivificou, estando-vos mortos em ofensas e em pecado. Então, se ele nos vivificou, isso prova que o Espírito Santo ele nos traz vida. É considerado Espírito de vida. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, diz dessa forma: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, se somos uma nova criatura, nós temos vida nova, e essa vida nova somente em Cristo que nós temos a liberdade e alcançamos essa vida nova através da pessoa bendita do Espírito Santo de Deus, ok? Outro título dado ao Espírito Santo, Espírito de adoção de filhos. Quando o próprio Espírito Santo nos toma, nos impulsiona, ou toma a nossa posse como filhos legítimos de Deus. Romanos capítulo 8, verso 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão, mas recebeste o espírito de adoção de filhos,
pelo qual clamamos Abba, Pai. Então, o Espírito Santo que nós recebemos é considerado também o Espírito de adoção. Então, nós passamos a ser filho legítimo ou tendo ali a mesma conexão do Espírito Santo através da adoção. Letra E, nós temos aqui também outro título voltado para o Espírito Santo, que é o Espírito da Graça. Hebreus capítulo 10 e verso 29. Vamos ver? De quanto maior castigo cuidais, vos será julgado. Merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Então, há uma afirmativa aqui, mais uma vez, direcionando a pessoa do Espírito Santo como o Espírito da graça. Letra F, nós temos outro título aqui, que é o Espírito da glória. Então, tudo isso aqui são termos, né? São nomes aderidos ou acoplados na pessoa do Espírito Santo. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 4, verso 14, diz assim, ó: se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes serão, ou bem-aventurados serão, pois o Espírito da glória, é o mesmo Espírito Santo, o Espírito de Deus, repousa sobre vós. Então, outro título aqui, dado ao Espírito Santo, é o Espírito da glória. Então, vocês pegaram aí esses títulos ou esses nomes atribuídos ao Espírito Santo? Ok, então vamos dar continuidade dentro da nossa matéria. Os 7 símbolos do Espírito Santo. Então nós iremos conhecer quais são esses símbolos e qual é a visão panorâmica e bíblica acerca dos 7 símbolos do Espírito Santo. Então nós iremos agora nos familiarizar com esses símbolos do Espírito Santo. Então, dentro dos 7 símbolos, nós temos aqui o primeiro símbolo do Espírito Santo é o óleo, é o mesmo que azeite. Segundo símbolo do Espírito Santo, a água. Terceiro símbolo do Espírito Santo, o vento. Quarto símbolo do Espírito Santo, nós temos o fogo. Quinto símbolo do Espírito Santo, nós temos a pomba. Sexto símbolo do Espírito Santo, nós temos o selo. E sétimo e o último símbolo do Espírito Santo é o penhor. Então hoje nós iremos caminhar dentro de algumas referências falando acerca dos símbolos do Espírito Santo. Começando aí, abre a sua Bíblia, começando aí pelo óleo ou o azeite. Vamos falar um pouco, usando a referência bíblica, e depois falar qual é a importância de cada um desses símbolos. Falando ainda sobre o óleo ou o azeite, né? Abre a sua Bíblia, o Evangelho de Jesus, segundo escreve João, capítulo de número 3, versículo de número 34. Quando falamos em óleo, falamos em azeite, também falamos de unção. Óleo e azeite representam também alegria. Óleo e azeite representa bonança. Óleo e azeite representa capacitação. Óleo e azeite representa também autoridade. Tudo isso é voltado para o Espírito Santo. João capítulo 3, verso 34. Pois aquele que Deus enviou, no caso falando de Jesus Cristo, fala as palavras de Deus, ok? Porque ele dá o Espírito sem limitações ou sem medida. Esse termo sem limitações, sem medida, é voltado para a questão do azeite, é voltado para a questão do óleo, é voltado para a questão da unção. Então, o tipo do Espírito Santo na nossa vida, ele é de uma forma constante, de uma forma crescente na nossa vida. Não uma forma
parcial ou uma forma momentânea, né? O Espírito Santo, quando ele vem na vida do ser humano, ele vem de uma forma derramada, conforme Joel capítulo 2 e verso 28, que há de ser nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então, derramar é uma forma constante da unção do Espírito Santo sobre a nossa vida, ok? Outras referências mais nós temos lá em Hebreus capítulo 1, versículo de número 9, ainda falando do Espírito Santo. Amastes a justiça e odiaste a iniquidade. Iniquidade é pecado. Porque Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria. O óleo aqui é o Espírito Santo que vem para nos trazer alegria, ok? Então deu para entender esse primeiro símbolo? Partimos agora para o segundo símbolo do Espírito Santo, que é a água. A água ela vem para refrigerar, para limpar, para purificar. Por isso que é um símbolo do Espírito Santo. Vamos ver se é verdade? O Evangelho de Jesus segundo escreve João. João capítulo 7, verso 38 e 39. Diz dessa forma: quem crê em mim, próprio Jesus dizendo, como diz as Escrituras, como diz a palavra de Deus, como diz a Bíblia, do seu interior fluirão rios de água viva. Esse fluir quer dizer o Espírito Santo, ele vai adentrar na tua vida e vai transformar de dentro para fora. Então a transformação na vida do cristão através dessa água, sendo o símbolo do Espírito Santo, ela não é de fora para dentro, mas ela começa de dentro para fora. É uma forma de regeneração, é uma forma de purificação. Entendeu? Isso é o Espírito Santo. Falando agora sobre o terceiro símbolo do Espírito Santo, é o vento. É bem verdade que a palavra ruach do hebraico, que fala de espírito, e a palavra pneuma do grego também fala de espírito, o termo direciona para a expressão vento. Vento quer dizer aquilo que move. Então o Espírito Santo de Deus na minha, na sua vida, ele não fica estagnado, ele está sempre em movimento. Ele está sempre movimentando. Você está entendendo? Vento fala também de refrigério nas nossas vidas. Vamos ver se é verdade? Atos dos Apóstolos, capítulo número 2 e verso 2. E cumpriu-se os dias de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio como um som de um vento veemente. A palavra veemente quer dizer um vento muito forte, que encheu toda a casa onde estavam sentados. Foram vistas sobre eles línguas repartidas como que de fogo, e todos foram cheios do Espírito Santo. Então, Atos capítulo 2, ela vai trazer uma referência tanto ali como o Espírito Santo, como um vento, como também o Espírito Santo em uma forma partilhada como fogo. Entendeu? João 3, verso 8, vai dizer: o vento sopra onde quer. Que de fato o Espírito Santo ele tem liberdade para soprar onde quer, quando quer, né? Isso é um dos seus atributos. Então nós temos aqui essas referências acerca do óleo, da água e do vento. O fogo também é uma grande referência do Espírito Santo, que vem para iluminar, o fogo vem para aquecer, né? O fogo ele vem também para purificar, é um típico do Espírito Santo nas nossas vidas. E quinto, nós temos aqui a pomba, é o símbolo visível do Espírito Santo. O Evangelho de Jesus, segundo escreve Mateus capítulo 3, verso 16, quando Jesus agora ele veio para ser batizado nas águas ali por João, ao sair das águas, abre-se os céus. E Deus brada e diz: eis o meu filho amado, a quem eu tenho nele prazer. De repente desce, né, e posa sobre os seus ombros, ou seu ombro, uma pomba. Essa pomba é o típico do Espírito Santo. Então aqui existe uma união, né, uma deidade da presença do Pai, da presença do Filho e também da presença do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é um símbolo a pomba é um símbolo do Espírito Santo, ok?
O sexto símbolo é o selo. O selo fala de, né, garantia. O selo fala de compromisso. Selo fala de posse. Selo fala de segurança. Selo fala de firmeza. Tudo isso nós alcançamos através do Espírito Santo. Efésios capítulo 1, verso de número 13. Efésios 1, verso de número 13, que diz dessa forma: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho da salvação, foram selados, selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. De fato, o Espírito Santo ele foi prometido na antiga aliança e cumpriu-se nos dias de Pentecostes, no grande derramar do Espírito Santo. Uma vez que o crente ele é selado, quer dizer, é propriedade peculiar do Espírito Santo. É propriedade peculiar de Cristo. Então esse que é selado, que está debaixo da minha promessa, o inimigo pode se levantar, pode se andar, mas não consegue tocar, ok? Isso é um crente selado. Efésios capítulo 4, verso 30 vai dizer: e não entristeceis o Espírito Santo, a qual estáis selado para o dia da vossa redenção, dia do resgate, o dia qual a trombeta vai tocar e nós iremos encontrar com Cristo nos ares. Mas para isso precisamos estar selado. Com quê? Com a pessoa bendita do Espírito Santo. É importante, né, que Apocalipse capítulo de número 22 e verso 17 vai falar dessa conexão. O Espírito e a noiva diz, vem, né? Então essa conexão entre o Espírito Santo e a igreja, né? Dizendo vem, quem é que vai voltar? O noivo, que é Cristo, voltará e levará a tua igreja para os céus. Isso é o selo. Então cuidado para não violar o selo do Espírito Santo. Cuidado para não entristecer o Espírito Santo. E o que leva o crente a violar o selo do Espírito Santo? Primeiro, pecado, né? Sujeira, porque o Espírito Santo não habita onde há sujeira, né? Então assim, tem vários fatores que acaba rasgando o selo, falta de comunhão, né? Falta de busca, dedicação, tudo isso leva nós, muitas das vezes, a perder esse selo da promessa do Espírito Santo. E por último, nós temos aqui o penhor. Penhor nada mais é do que uma garantia. Quando nós colocamos algo como penhor, né? Um imóvel, um carro, né? Com certeza nós vai chegar um momento que nós iremos resgatar, né? Aquilo ali. Um exemplo do penhor é comum, você que tem joias, né? E que precisa pegar um valor no banco, né? Um valor de 50 mil, por exemplo. O que eu tenho ali? Eu tenho um anel de ouro, eu tenho aqui uma coroa de ouro, tenho um relógio de ouro, tenho um carro, alguma coisa, você vai empenhorar, na verdade, vai ficar ali preso, seguro, uma forma de segurança, até você quitar com a sua dívida. Assim é também o Espírito Santo na nossa vida, né? É uma garantia que Jesus ele prometeu, já nos comprou com preço de sangue e vai voltar para nos resgatar, né, através do penhor, ok? Deu para entender acerca desses 7 símbolos? Óleo, água, vento, fogo, pomba, selo e... Então, queridos, concluindo essa aula de hoje, né, eu tenho certeza que deu para clarear sua mente concernente aí os 7 símbolos do Espírito Santo. Na próxima aula, eu estarei fazendo a aplicação dentro de uma visão panorâmica, trazendo aí um volume maior dentro desse conteúdo, ainda intercalando nos 7 símbolos do Espírito Santo. Na próxima aula, irei fazer a aplicação dentro de uma visão panorâmica dos 7 símbolos do Espírito Santo. Então, para a aula de hoje, nós iremos já dar como encerrada e gostaria que você pegasse todos os detalhes, aí, se envolve mesmo, se interage dentro das referências para que possa trazer aí uma clareza maior acerca
desse tópico, ok? Que o Senhor te abençoe, te guarde. Um grande abraço. Shalom Adonai.